Em 2025, o microempreendedor individual passou por mudanças importantes que impactam diretamente a rotina dos pequenos empresários. Para esclarecer as principais alterações, a gente convidou aqui o Luciano Rodrigues, que é analista de negócios do Sebrae, e ele vai explicar para a gente como é que tudo isso afeta o MEI e quais cuidados os empreendedores devem ter para se adaptar a essas novas regras. Luciano, queria te agradecer por estar com a gente aqui. A gente tem um número grande de microempreendedores e pode ser que algum deles esteja com alguma dificuldade. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Realmente, os microempreendedores, todo ano, eles passam por algumas mudanças. E agora teve algumas que vão poder impactar o dia a dia dele. Então é sempre bom ele estar inteirado de quais mudanças a empresa dele tem que passar e se adaptando, né? A gente estava comentando aqui em off, antes de começar a entrevista, Uhum. sobre essa mudança que teve para você ter a abertura do MEI. Antigamente era um sistema, hoje é muito mais seguro e tem ali o Sebrae que faz isso, que está ali auxiliando as pessoas. Dá aí um passo a passo, de repente, alguém que está assistindo a gente, ele quer abrir uma MEI, mas qual é o caminho correto para ele fazer? O MEI, você pode, ele é de uma empresa de abertura de livre acesso. Existe um site que é o portaldoempreendedor.gov.br. Então, se o empreendedor quiser, ele consegue abrir diretamente o MEI nesse site. O Sebrae, ele presta todo o serviço de abertura de auxílio para o MEI, desde a abertura, a declaração anual de faturamento, a emissão de boleto. Então, muitos empreendedores, eles preferem ir até o Sebrae porque eles sentem mais Mais segurança. seguros. Por quê? Porque hoje na internet existem muitas empresas que abrem, que prometem abrir, só que eles não conseguem abrir e geram um boleto para o cliente pagar. O MEI, ele é de abertura gratuita, ele não tem custo nenhum, mas são empresas que prometem abrir, elas imprimem um boleto, tem alguns clientes que por falta de conhecimento pagam esse boleto e o pior, eles não conseguem abrir. Por quê? Porque como nós estávamos conversando, existe hoje uma segurança. Qualquer empreendedor para abrir um MEI, ele tem que ter uma conta prata ou ouro no aplicativo do governo, que é o gov.br. Esse Uhum. aplicativo, ele só consegue esse status de prata ou ouro se ele fizer um reconhecimento facial. Então, à distância, ninguém vai conseguir abrir o MEI para nenhum cliente. Então, o cliente acaba pagando e acaba sendo lesado nisso. Então, nunca paguem nada. Se você entra na internet, simulou a abertura do MEI e algum site gerou um boleto, é que você está no site errado. Fica a dica aí para você que quer abrir um MEI, já está dado aqui o caminho para você não ter nenhum tipo de problema. Luciano, a gente está vendo falar de mudanças, né, no MEI em 2025. Como é que elas vão afetar os empreendedores? Vamos lá. Primeira grande dúvida que está questionando os MEIs é sobre muitas notícias da mudança de faturamento. Só que essa mudança ainda não ocorreu. Então, por enquanto, o limite do MEI é o mesmo do ano passado, R$ 81.000 ano. Outra coisa que gera dúvida, porque a média do R$ 81.000 ano é uma média mensal de R$ 6.750. Então, muitos meses pensam assim, eu não posso passar meu faturamento mensal de 6.750. Não é isso. O MEI ele tem só o limite anual. Então, nada impede do meu negócio ser sazonal. Um mês de grande movimento eu faturo 10 mil. No Uhum. outro eu faturo 4 mil. No outro eu faturo 8 mil, no outro eu faturo 3 mil. O meu limite ele é apenas anual, R$ 81.000 ano. Se eu ultrapassar esse limite, daí eu vou passar a partir do outro ano para outro porte de empresa. Eu vou ser uma microempresa. A gente sabe também que o MEI tem obrigações fiscais, né? É, houve mudança em 2025, né? Alguma alteração significativa? Sim, o MEI, ele, principalmente para o MEI que precisa emitir nota fiscal. Apesar de que o MEI ele pode emitir nota fiscal, mas ele não é taxado. Se eu faturar até o limite de faturamento do MEI, eu emito nota, mas eu não pago imposto sobre essa nota emitida. Mas tem algumas mudanças na questão da emissão da nota. Desde o ano passado, tanto o MEI prestador de serviço quanto o MEI de comércio, ele tem aplicativos que de forma gratuita ele consegue emitir essa nota. Tá? Hum. Então, só que são notas diferentes.
Se eu emito nota de serviço, existe um aplicativo específico para emissão de notas fiscais de serviço. Se eu sou comércio ou fabrico mercadorias, existe o aplicativo para emissão de notas específicas. Ah, mas eu tenho atividade que eu tenho a prestação de serviço e o comércio. Eu não posso emitir tudo na mesma nota? Não. Eu tenho que ter as duas notas e emitir separadamente. Entendi. Uma outra mudança que vai ocorrer, que o MEI tem que se inteirar, é a questão do código. Quando eu emito nota, existe o que a gente chama de Código de Regime Tributário, CRT. Antigamente era emitido num CRT do sistema do Simples Nacional. Agora, a partir desse ano, a partir de abril, é obrigatório o código, existe agora o CRT4, que é o Código de Regime Tributário exclusivo para o MEI. Então, eu vou ter que emitir a nota com esse código específico para o MEI. Entendi. Tá? A gente, pegando o gancho no que você está falando, a gente pode, como MEI, cometer erros, né? E quais são os principais erros que acontecem nesse processo? Se são emissão de notas ou outra coisa mesmo? E como é que o MEI pode se adaptar aí às mudanças desse ano para evitar esse problema? Um dos grandes problemas do MEI, que não afeta só o MEI ou qualquer tipo de empresa, é que a maioria dos negócios no Brasil são abertos por necessidade e não por oportunidade. Qual que é a grande diferença? Quando eu abro por necessidade, eu não me preparo. Então, muitos empreendedores eles têm o conhecimento na execução, mas eles não têm o conhecimento de gestão. Então, o grande gargalo dos empresários é justamente na gestão do negócio. Porque muitas vezes, eu vou abrir um negócio, eu tenho todo o conhecimento na execução, mas a partir do momento que eu sou dono do meu negócio, eu tenho que ter o conhecimento da execução e tenho que ter o conhecimento da gestão. Então, muitas vezes, o MEI ele se complica numa formação de preço de venda, porque ele não tem conhecimento. Então, muitas vezes, eu estou trabalhando com uma margem muito baixa no meu produto. Às vezes, eu tenho um bom produto, eu não tenho conhecimento em marketing, eu não sei como chegar ao meu cliente. Eu tenho um bom produto, mas eu não sei como oferecer para o meu cliente. Eu não tenho conhecimento em tributação, eu não tenho conhecimento numa emissão de nota. Então, é muita questão da gestão e do planejamento. Planejar para executar. Entendi. A gente já falou um pouco no começo de algumas situações em que o Sebrae ele apoia, né, ele contribui aí para os microempreendedores. Pensando nessa mudança, nessas novas regras, né, o Sebrae está fazendo alguma coisa diferente para apoiar os microempreendedores que de repente tenham dúvidas nesse processo? O Sebrae ele tem como foco total apoio ao MEI. Então, como eu já falei no começo, o nosso escritório regional e as unidades Sebrae aqui, nós atendemos de segunda a sexta os atendimentos ao MEI, a abertura, orientação, a declaração anual de faturamento, a emissão do DAS, parcelamento. Muitos MEIs, eles às vezes se complicam no pagamento dos DAS, o DAS está atrasado, então lá nós fazemos o parcelamento dessa dívida do MEI, tanto se o parcelamento está mais atrasado, ele pode ir para a dívida ativa da Receita Federal, uma parte nós fazemos esse parcelamento também. E além da parte de planejamento, né, tributário, da dívida do MEI e das obrigações, nós também temos orientações. O Sebrae ele tem cursos para qualificar o MEI sobre todos esses temas que nós falamos. Então, nós temos curso para gestão que engloba marketing digital, planejamento de vendas, formação de preço, controle de fluxo de caixa. Então, nós temos cursos durante todo o ano, em toda a nossa regional aqui de Guaratinguetá, ela engloba 21 municípios, então ela pega desde Pindamonhangaba e vai até o final do Vale Histórico Bananal, engloba a Serra da Mantiqueira, os 3 municípios da Serra da Mantiqueira, mais o município de Cunha. Totalizamos 21 municípios. Então, nós levamos qualificação para os empresários em todos esses municípios, atendimento nos 21 municípios e também a parte de treinamento, né? Treinamento e desenvolvimento profissional desse MEI. E trabalhamos também com consultorias também. Então, qualquer dúvida que o MEI tenha
sobre seu negócio, o Sebrae ele vai estar lá para ajudá-los. Em cursos presenciais, cursos online, nós temos nosso EAD, que ensina à distância, com mais de 100 cursos disponíveis também. Poxa vida. Luciano, para a gente terminar aqui, ó, de repente alguém está assistindo a gente, não é um MEI ainda, mas quer se tornar, né? Daria para a gente dar algumas dicas para ele não ter dor de cabeça, tanto na abertura quanto no processo dele? Se você tivesse que falar 2 ou 3 dicas para essa pessoa, quais seriam essas dicas? Principalmente se informar, né? Procure uma unidade do Sebrae, vá até o Sebrae, tire todas as suas dúvidas lá. Se for possível, faça a abertura no Sebrae, que lá, além da abertura, antes da abertura, nós explicamos todo o procedimento, todo o passo a passo, quais são as obrigações, quais são os deveres, quais são né, as vantagens em estar formalizado. Se informe, né? Se informe e se qualifique. O planejamento ele é a base do sucesso de qualquer empresário. O crescimento ele vai se dar através do planejamento. Qualquer empresa, por menor que seja, ela sempre tem alguns níveis, né? Eu tenho um nível estratégico, onde eu planejo a minha empresa, eu tenho o nível gerencial, onde eu vou gerenciar tudo aquilo que eu planejei, e tenho o operacional, onde eu vou colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Só que qual que é o grande gargalo do pequeno empresário? Ele é um multifuncional. Ele tem que planejar, ele tem que gerenciar e ele tem que executar. Só que, como ele não tem esse conhecimento, ele passa muito tempo no operacional e ele esquece do planejamento. Então, o conselho que eu dou é o quê? Quanto mais tempo você conseguir dispor para o planejamento, menos tempo você vai passar no operacional, porque você vai saber o passo a passo que você tem a seguir. Luciano, queria te agradecer e já deixar o convite para você, numa outra oportunidade, voltar aqui para a gente continuar com esse assunto. Porque a gente vê aqui na nossa região um número crescente de pessoas partindo para o MEI, né? Então, acho que é importante a gente levar esse tipo de informação para as pessoas que muitas vezes têm dúvidas, né? Tem aí o apoio do Sebrae, está disponível ali para auxiliar você que de repente quer abrir um MEI, para você não ter problema, não ter dor de cabeça aí com os problemas que podem acontecer. A gente citou vários aqui, então está aqui o Sebrae para auxiliar vocês. Obrigado, viu, Luciano? Eu que agradeço e o Sebrae se coloca à disposição aqui e deixar mais uma vez o recado aos empreendedores. Procure o Sebrae está à disposição, o Sebrae é o principal parceiro do empreendedor no Brasil. Tá certo. Ótima tarde para você. Para você também.